A terceira semana de agosto foi super nervosa para os mercados financeiros. O dólar encostou nos R$ 5,70, o Banco Central teve que voltar a intervir, vendendo tanto swaps cambiais como também reservas, e o Ibovespa chegou a cair abaixo dos 100 mil pontos. E tudo isso por causa da principal preocupação dos mercados financeiros neste momento, que é a questão fiscal. O noticiário foi carregado de emoção. Não bastasse toda a preocupação que os investidores já têm por causa da definição do orçamento para 2021, o Senado quase provocou um gasto adicional de 132 bilhões de reais. Numa decisão surpreendente, o Senado decidiu, por 42 votos contra 30, derrubar o veto presidencial ao reajuste dos servidores públicos. O mercado aqui já estava fechado, mas havia negócios no aftermarket em Nova York e a reação foi instantânea e super negativa. No dia seguinte, depois de muita movimentação por parte do governo para reverter a decisão, a Câmara, enfim, teve uma decisão contrária do Senado e manteve o veto. A questão é que, para conseguir derrubar o veto, o governo teve que negociar a liberação de mais recursos orçamentários deste ano para emendas parlamentares, como, por exemplo, aquela que prorroga o auxílio emergencial. E tudo isso aumentou muito a ansiedade do mercado em relação à definição do orçamento para 2021. A grande questão neste momento é se o governo vai retomar a agenda de controle de gastos no próximo ano, depois de ter ampliado muito o seu custo fiscal com as políticas de auxílio emergencial, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. É aí que a gente vai saber se o governo pretende respeitar o teto de gastos que foi definido durante o governo Temer ou se vai flexibilizá-lo e permitir assim que o aumento de gastos que a gente está vendo este ano transborde para 2021. O respeito ao teto de gastos é considerado fundamental pelo mercado como uma maneira de garantir ao investidor, tanto aquele que aplica em ativos financeiros como aquele que investe no setor produtivo, que o país não vai perder o controle das suas contas e que vai conseguir pagar a sua dívida, que cresceu bastante este ano por causa das ações necessárias para combater os efeitos da crise provocada pela pandemia. E quem defende com unhas e dentes essa visão é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas dentro do governo tem uma ala que é a favor de uma flexibilização desse controle, sob o argumento de que, sem gastos públicos, a economia não vai voltar a crescer. De fato, essa não é uma escolha fácil. A questão é que, para quem investe em ativos financeiros, principalmente nos títulos públicos do Tesouro Nacional, o simples fato do governo considerar a possibilidade de ampliar os gastos já gera muita tensão. E esse é um dos motivos pelos quais o real tem um dos piores desempenhos dentre as moedas emergentes neste ano, da Bolsa Brasileira estar na lanterninha do mundo e também para os juros de longo prazo não cederem, mesmo com a queda recente da taxa Selic para 2% ao ano. E depois disso tudo, o retrato do mercado financeiro no encerramento da semana era ainda de muita cautela. O Ibovespa tinha dificuldade de avançar para cima dos 100 mil pontos e o dólar ficou ao redor dos R$ 5,60. Vale dizer que o mercado externo também ficou bastante instável nesta última semana de agosto por causa das dúvidas sobre a capacidade de recuperação da economia global, que é um outro tema muito sensível para os investidores neste momento. E na última semana de agosto, esses dois temas, a questão fiscal e o crescimento global, vão continuar no foco dos investidores. Na agenda, os destaques são a segunda leitura do PIB americano relativo ao segundo trimestre, que vai ser divulgado na quinta-feira, dia 27, além do PIB da Alemanha e da França. No Brasil, será conhecido o IPCA 15 de agosto, na terça-feira, dia 25.